O avanço sobre a liberdade de expressão no Brasil está tão acelerado, a situação é tão surreal, que agora a Justiça Eleitoral resolveu decidir o que os brasileiros podem ou não falar. A censura, claro, veio de forma sutil, disfarçada de defesa da democracia, porque agora é assim: somos os defensores da democracia, então censuramos aquilo que nós achamos que não está adequado. E o que a Justiça Eleitoral acha que agride a democracia? O povo pedir transparência no processo de captura eletrônica dos votos e na leitura desses votos no caminho do voto até o tal do boletim de urna. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou analisar essa questão dos censores do século XXI, que estão ultrapassando todos os limites, indo contra a Constituição e destruindo eles próprios os maiores pilares da nossa democracia, que são a liberdade de expressão, a vontade popular e eleições transparentes. A notícia que motivou esse vídeo vem do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, uma esfera da justiça que quase nenhum país tem. Além do Brasil, só se tem notícia de tribunal eleitoral na Costa Rica. Aqui, o braço do judiciário, criado teoricamente para cuidar só de eleições, consome quase R$ 1 bilhão por ano, mesmo quando não tem eleição. Isso é dinheiro que vai para pagar salários de servidores, de aposentados, de prestadores de serviços, além de contas de água, luz, telefone, internet, material de limpeza, de escritório e por aí vai. Como esta corte eleitoral é composta por ministros que também são do STF, parece que os arbítrios cometidos por integrantes lá da outra corte, o STF, e que foram sendo ignorados pelo Senado, que deveria colocar freios em juízes quando eles extrapolam suas funções, parece que esses arbítrios inspiraram agora o TSE, Tribunal Eleitoral, foram importados pela Corte Eleitoral, porque agora juízes eleitorais, que no TSE também têm status de ministros, estão tentando legislar, atuar como acusadores e não como julgadores, que efetivamente são julgadores eleitorais no caso. Todo mundo ficou sabendo, que o corregedor-geral do TSE, ministro Luiz Felipe Salomão, deu ordem para uma empresa privada, o YouTube, punir produtores de conteúdo, usuários da plataforma, por suposta divulgação de notícias falsas. A primeira coisa a considerar aí é que não existe o crime de fake news no Brasil e estão atribuindo falsidade à opinião, o que jamais deveria ser feito. Afinal, em se tratando de opinião, cada um tem a sua verdade. A segunda consideração importante é que, no despacho que pede a desmonetização dos canais, o ministro não faz menção a nenhum vídeo em específico. Então, os donos de canais, todos por acaso influenciadores digitais conservadores, que ousaram publicar ou comentar vídeos sobre o sistema eleitoral brasileiro, vão perder 100% do conteúdo já publicado, vão deixar de ter monetização sobre esses vídeos. Todos os vídeos sofrem punição porque um ou outro pode ter divulgado alguma notícia que o TSE considerou falsa. E se você é daqueles adeptos da tirania que estão aplaudindo todas essas decisões absurdas vindas de cortes superiores, dizendo que esses canais precisam mesmo ser punidos, silenciados, pouco importa se tenham cometido mesmo algum crime ou se a ordem partiu de quem não tem competência para fazer isso, pode desistir de seguir me acompanhando, porque eu vou questionar essa aberração jurídica e defender a liberdade de expressão. E não adianta dizer, mas que exagero, ninguém foi censurado, o TSE só mandou desmonetizar os canais, eles podem continuar falando o que quiserem. Isso foi sim censura, uma tentativa de calar vozes que questionam, de impor um pensamento único e de impor medo, de impedir o debate, interditar todas as discussões. O que o TSE fez foi fingir que não estava censurando ninguém, que a democracia não foi atingida e que as instituições estão funcionando para disfarçar a tirania. Deixou
que os canais continuem no ar, mas asfixiou a fonte de receitas que paga todos os profissionais envolvidos na produção de conteúdo. O TSE não mandou mesmo o YouTube apagar vídeos ou retirar os canais do ar. Ao menos, por enquanto, não mandou isso. Mandou apenas suspender a monetização, ou seja, cortar o salário, o meio de vida dos produtores de conteúdo que ousaram questionar a fragilidade do nosso sistema eleitoral. Isso é sim tentativa de calar as vozes que trazem perguntas inconvenientes sobre as urnas eletrônicas, nas quais parte considerável da população já não confia mais. Sem dizer que a geração de conteúdo, a geração de vídeos, de monetização, faz com que essas pessoas dediquem muito tempo da sua vida a isso. E se não tiverem a monetização, vão ter que ir atrás de outro serviço. Não terão mais como passar o dia escrevendo roteiros, editando, publicando vídeos de opinião. Então, é censura, sim. É importante lembrar que tudo isso começou em 2014, quando eleitores e até partidos políticos levantaram suspeitas sobre a reeleição da ex-presidente Dilma, depois de uma apuração muito estranha, em que a curva de desempenho dela nas urnas de repente mudou e assumiu um padrão impossível de se explicar no universo das estatísticas. Vários profissionais de estatística, de processamento de dados e análise de sistemas passaram a estudar aquela eleição e a publicar vídeos e artigos divulgando seus estudos e questionando o sistema eleitoral brasileiro. Esses vídeos continuam no ar, ninguém foi censurado por causa deles ou sequer classificado como produtor de fake news. Depois, em 2018, surgiram várias outras suspeitas e questionamentos, além de mais especialistas em tecnologia da informação e desenvolvimento de sistemas eletrônicos, explicando que é possível sim programar um equipamento para, por exemplo, apresentar um padrão específico de resposta a qualquer clique. Esses vídeos e denúncias foram resgatados pelo presidente Jair Bolsonaro recentemente, porque ele vinha falando disso. E como foi pressionado pelo STF a apresentar provas do que dizia, trouxe tudo à tona numa live. Dias depois, ele deu aquela entrevista ao programa Pingos nos Is da Rádio Jovem Pan, apresentando um inquérito até então sigiloso da Polícia Federal que investiga uma invasão hacker no sistema do TSE em 2018. Foram essas informações passadas pelo presidente que os influenciadores digitais, agora perseguidos pelo TSE, divulgaram em seus canais. Eu não vou me alongar discutindo as dúvidas que pairam sobre o sistema eleitoral brasileiro, nem falar sobre as 3 leis implantando o voto impresso no Brasil que foram aprovadas por maioria absoluta dos deputados num passado recente. Deputados que agora do nada mudaram de opinião quando o assunto voltou a ser discutido no Congresso e passaram a achar que as urnas são super seguras e que a discussão sobre a necessidade de voto impresso auditável é desnecessária. Também não preciso me estender lembrando que ministros do STF praticaram ativismo político explícito quando se reuniram com líderes de partidos na Câmara dos Deputados e que depois disso os partidos substituíram integrantes da comissão especial que estava analisando a PEC do voto impresso e com essa manobra afastaram deputados favoráveis à ideia e mais tarde substituíram por deputados que são contrários às eleições mais transparentes. Outra coisa que eu não preciso ficar relembrando é o teatro promovido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, levando a votação dessa PEC a plenário depois que ela foi derrotada na comissão especial. Com isso, ele fez parecer que a vontade da população seria respeitada, já que parte considerável dos eleitores pede, o voto impresso auditável. O plenário todo, que representa o povo, seria então ouvido. Só que a votação no plenário foi feita de forma assoberbada, apressada, de um dia para o outro, sem que houvesse tempo para se discutir melhor o assunto que já estava tão contaminado por manobras inconstitucionais de ministros de cortes superiores. E o ativismo político de membros do judiciário é proibido pela Constituição.
Mas voltando ao ponto principal, esse vídeo é para repudiar a tentativa de agora do TSE de calar vozes que defendem de verdade a democracia, que pedem eleições mais transparentes, e para repudiar uma segunda notícia preocupante que veio na sequência, a de que o TSE não se contentou apenas em exigir a desmonetização de canais conservadores, quer também impedir o YouTube e as redes sociais de permitir que os brasileiros sequer falem de política nessas plataformas em ano eleitoral. É censura pesada sendo proposta já para o ano que vem, 2022. Ataque à liberdade de expressão. O negócio está tão absurdo que alguns senadores já se movimentam para pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a cumprir um papel que cabe apenas a ele e que ele vem dizendo que não pretende cumprir: colocar em votação pedidos de impeachment de ministros do STF que extrapolam suas funções e cometem crime de responsabilidade ao praticar ativismo político ou desrespeitar a Constituição. E eles vêm fazendo isso. Eu estou falando aqui da ditadura da toga que a gente vive hoje no país. O Brasil já vive com cerceamento de liberdade de expressão, pilar fundamental da democracia. E só o Senado, senhor presidente, apenas o Senado Federal tem o poder de frear tais abusos dentro das quatro linhas. E a sociedade espera que o Senado cumpra seu papel, sua prerrogativa constitucional. Não cabe omissão neste grave momento de crise institucional que a gente vive. É pela paz, é pelo bem, é pela verdade. E fundamental, senhor presidente, que a gente possa deliberar. Isso não quer dizer que vá, de maneira nenhuma, chegar a um impeachment. É deliberar sobre esse assunto. Ontem eu vi um colega citando que, olha, mas isso aí é uma coisa que a gente não pode dar cabimento ao que o presidente da República coloca. Olha, não se trata de presidente da República. Eu tenho muitas críticas ao presidente da República. Já fiz isso aqui, já fiz na CPI da pandemia, senador Romário. Mas, efetivamente, desde o início do meu mandato eu mantenho a coerência. Porque essa é uma demanda legítima da sociedade brasileira, que haja análise desses pedidos de impeachment. E é esse apelo que eu faço nesse momento tão importante que vive a nossa nação. Que Deus abençoe, nos inspire, nos guie, para que a gente possa sinalizar, depois de 132 anos da República, com esse tipo de atitude que pode frear, sim, pode frear algumas perseguições, pode frear algumas atitudes antidemocráticas, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, que os tribunais superiores têm tido ultimamente, legislando, invadindo competências. Chegou a hora do Senado mostrar uma posição firme com relação a isso. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente Rodrigo Pacheco. Muito obrigado. No Twitter, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tentou colocar panos quentes, dizendo que a democracia do país não pode ser questionada da forma como vem sendo. Não à toa teve muito mais comentários do que curtidas, o dobro, na verdade, e praticamente todos perguntando como assim não podemos questionar a democracia. E que democracia é essa em que juízes, ministros de cortes superiores desrespeitam a Constituição com ordens tiranas, dignas de ditaduras, como avançar sobre outros poderes, mandar prender pessoas sem acusação formal, sem o devido processo legal. E isso enquanto criminosos já julgados e condenados estão livres por ordem do mesmo tribunal, que agora censura e prende como bem entende por um crime que nem existe no Brasil: crime de opinião. Olha, se há algo de bom nessa história toda é a união de vozes conservadoras e o apoio que está surgindo a quem foi censurado. Durante entrevista ao programa Pingos nos Is, da Rádio Jovem Pan, a Bárbara, do canal Te Atualizei, um dos alvos do pedido de desmonetização feito pelo TSE ao YouTube, recebeu uma oferta inesperada e muito bem-vinda. A ex-jogadora de vôlei, campeã olímpica pelo Brasil, comentarista de política do programa, Ana Paula Henkel, que é casada com um americano e por isso é também cidadã americana, ofereceu seu próprio canal para a Bárbara publicar os vídeos. Ofereceu, inclusive, repassar para ela toda a monetização que arrecadar.
para que a Bárbara continue a ter uma fonte de renda e não precise se calar, deixar de fazer as análises que são assistidas por milhões de brasileiros. Essa mesma oferta, aliás, já tinha sido feita antes no Twitter pelo colunista da Gazeta do Povo, que também é comentarista de política, Rodrigo Constantino. Primeiramente, quero deixar aqui, oferecer o meu canal no YouTube, que eu não uso, e que ele é estabelecido aqui nos Estados Unidos. Quem sabe essa decisão da Justiça brasileira não chegue até o meu canal. Eu não uso, está lá o canal paradinho, a renda vai ser toda revertida para você. A gente tem que ajudar aí da maneira que a gente puder. Fica aqui, então, você pode usar o meu canal se você quiser. Depois disso, outra brasileira, também casada com um americano, anunciou que nem tem canal no YouTube, mas está disposta a criar um canal para deixar à disposição de influenciadores digitais censurados que queiram espaço e precisem da monetização dos vídeos. Vai ser um desafio para a Justiça Eleitoral brasileira querer avançar sobre a liberdade de expressão de americanos residentes nos Estados Unidos, país que mais defende as liberdades no mundo, tanto que seu maior símbolo é uma estátua da liberdade. E aqui no Brasil, influenciadores digitais que ainda não foram calados uniram suas vozes para tentar fazer gritos por liberdade serem mais fortes e ecoarem mais longe. Nós já vivemos uma ditadura hoje em dia no Brasil. Eu sei que todos vocês também não aguentam mais esse clima de insegurança e de censura. A censura está a escalonar e cabe a nós lutarmos pela nossa independência. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E nós não seremos escravos de nenhuma ditadura comunista. Nós somos censurados, perseguidos, cidadãos receberam a Polícia Federal em casa. E não é por Bolsonaro, não, é pelo Judiciário. A democracia não está mais em risco, ela já caiu. Nós estamos reféns de poderosos autoritários que estão destruindo a nossa liberdade. Quem acusava que Jair Bolsonaro, quando assumisse o poder, iria acabar com a democracia, é justamente aquele que hoje em dia está colocando ela em risco. O que está acontecendo com a nossa justiça se tornando injusta? O lugar de brasileiro que preza por sua liberdade é nas ruas. A manifestação da Avenida Paulista, que vem sendo convocada desde que a anterior, de 1º de agosto, pelo voto auditável, foi ignorada pelos deputados federais, mesmo tendo sido gigante em todo o país, promete se tornar uma manifestação por liberdade de expressão, além de reforçar o pedido por voto auditável que ainda pode ser analisado no Senado. E com certeza vai reforçar também o pedido para que o senador Rodrigo Pacheco coloque em votação pedidos de impeachment de ministros do STF que andam atacando a liberdade de expressão, espalhando terror e, além de tudo, inspirando tirania em outro tribunal, o eleitoral. E com tudo isso atacando diretamente a democracia. Aliás, este é um bom momento para também cobrar dos senadores e dos deputados que votem uma proposta de emenda à Constituição para mudar a forma como se afasta um ministro do STF que não cumpra suas funções. Não dá mais para deixar uma decisão tão importante como esta nas mãos de uma única pessoa, o presidente do Senado. Como é o Senado que julga os ministros do STF e os ministros do STF que julgam senadores acusados de crimes, e muitos são alvo de processos no STF, isso obviamente não dá certo. Tem que mudar. E você, como está vendo todas essas ordens inconstitucionais de ministros dos tribunais superiores e os ataques à liberdade de expressão? Deixa aí seu comentário, se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Me despeço agradecendo aos assinantes da Gazeta do Povo. São vocês que permitem a produção de conteúdos como este, que acabam sendo disponibilizados para muito mais gente através das redes sociais da Gazeta. E se você ainda não é nosso assinante, me acompanha só pelas redes sociais, peço que considere fazer uma assinatura para ajudar a manter vivo um jornalismo que defende a liberdade de expressão e os demais pilares da nossa democracia. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela para ter acesso a uma promoção em que você vai pagar só 99 centavos no primeiro mês como degustação para conhecer melhor o jornal. Depois a assinatura é R$ 21,90 e você pode cancelar quando quiser. Sendo nosso assinante, você tem acesso a toda a cobertura jornalística e com exclusividade a vídeos, podcasts e artigos de opinião escritos por mais de 40 colunistas.
Eu sou um deles. Te espero lá na Gazeta.